Olá, meus queridos amigos, começando mais um Jesus e Eu podcast. Deus é bom o tempo todo e o desejo do nosso coração é que vocês estejam bem, que a sua família esteja bem. Hoje nós vamos bater um papo aqui com alguém que eu admiro, mas antes do papo que nós vamos bater aqui, vamos ver os amigos do bem. The Best Açaí em Pomerode, 2 lojas para melhor te atender. Sucos Natu, 100% natural. The Best Açaí em Manuel Ribas, Pitanga e Ivaiporã. Divine Hands, sua casa nunca mais será a mesma. The Best Açaí em Brusque, 3 lojas para você desfrutar do melhor açaí. Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, rede de gráficos e muito mais. Haste, assessoria especializada em engenharia de segurança, higiene ocupacional e medicina do trabalho. The Best Açaí em Rio dos Cedros. Você pode conferir o endereço dos nossos amigos do bem na descrição desse vídeo e em nossas redes sociais. Você está assistindo o Jesus e Eu podcast. Bate-papo hoje, eu vou falar o nome e sobrenome. É a Érica Rocatelli Mangerona, esposa do pastor Moisés Mangerona. Ô Érica, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, pastor. É uma honra e um prazer estar aqui. Que alegria recebê-la. Prazer é meu. Bom, para quem não te conhece, como você se define? Filha, serva, mãe, esposa. Hoje pastoreando uma igreja junto com o marido. Isso, cuidando lá das pessoas que o Senhor nos confiou. E tem sido um prazer, uma bênção. Além de outras cositas mais que nós estaremos falando logo à frente, né? Você nasceu num lar cristão? Como é que foi? Não, pastor. Meus pais são primos de primeiro grau. E na época que eles se casaram, o padre não quis fazer o casamento deles e eles nunca... E porque falaram que os filhos iam nascer, né, com deficiência naquela época, muitos anos atrás. E meus pais nunca frequentaram nenhuma igreja. E eu e com os meus irmãos, nós começamos a frequentar a igreja católica. Então eu era muito católica, eu sempre servi muito. Então eu fui coroinha, eu fiz catequese, eu fiz primeira comunhão, crisma, fui catequista. Então eu sempre estive envolvida, Sim. né? Aí chegou um tempo da minha vida que o Senhor me chamou, e através da minha mãe, que a minha mãe começou a visitar a Brasil para Cristo, e ela me convidou, falou, vamos, filha, com a mãe. E aí eu fui, e gostei, e fiquei, foi quando eu me converti há 18 anos atrás. Puxa vida, é interessante o processo, sempre quando a gente ouve um testemunho assim, a gente vê a mãe, né? Tá dentro do contexto, né? A mãe sempre te chamando, a mãe sempre orando, a mãe sempre buscando em favor do filho ou da filha. E com você não foi diferente, através da mãe que você veio ter um encontro real com o Senhor. Sim, através da minha mãe. Ela começou a frequentar, ela ia nas tardes da bênção, ela ia nos cultos. E um dia, eu tenho uma história muito engraçada, ela foi na igreja, e na época o Moisés entrou cantando. E ela chegou em casa e ela falou assim, filha, o sonho da vida da mãe é que você vai na igreja e casa com o filho do pastor. Ah, ela falava assim? Falou pra mim. E eu falei, nunca vou virar crente, muito menos casar com filho de pastor. Tem coisas que não tá tão... E ela começou, sem eu saber, fazer um propósito. De oração. De oração. Ela fez um propósito de oração e ali eu fui desmotivando de participar da igreja e... comecei a visitar com ela e ali eu me apaixonei e conheci Jesus realmente e me converti. Mas quando você foi, você nunca imaginava um dia ser esposa de pastor? Jamais. Nessa época você nem imaginava, não? Não, nunca. Nunca passou pela minha cabeça. As coisas elas não são do jeito que a gente pensa, né? É verdade.
Eu não imaginava. E as coisas foram acontecendo naturalmente, foi fluindo, né? Ele já fazia o louvor na igreja na época? Já fazia. Já fazia. Aí você viu aquele moço bonito em cima do altar. E não me interessei, Ah, pastor. não interessou? Não. Era mais desejo da sua mãe, Era então? um desejo da minha mãe, ela comentou isso uma vez comigo, ele tinha outro relacionamento, eu tinha outro relacionamento. Que Mas aprovei o coisa, hein? Senhor, as coisas foram acontecendo naturalmente. E esse processo demorou muito ou não? Demorou um pouco, demorou 2 anos. Há 2 anos. 2 anos. Depois de 2 anos convertida que a gente começou a conversar, porque até então a gente não tinha relacionamento, porque eu ia nos cultos, né? Eu não participava, assim, dos ministérios, né? Eu só frequentava os cultos. Sim, não participava de nenhum Não, ministério. E na época eu tinha a minha irmã mais nova, eu levava ela comigo e todo mundo pensava que ela era minha filha, que ela Ué? era bebê. Ah, E eu tinha 17 anos, com uma bebezinha no colo, e as pessoas pensavam que era minha filha. aí quem aí pudesse olhar já tirava o olho, pois assim, sai fora, né? Aí eu, conforme fui conhecendo, caminhando, aí eu comecei a participar do grupo de jovens, aí as pessoas foram me conhecendo, eu comecei a me envolver mais e participar mais. Aí foi quando eu me batizei, e depois do meu batismo, a minha mãe desceu as águas também. Puxa vida. Então, na primeira igreja evangélica que você entrou, você ficou. Fiquei. Bom, o Moisés entrou na história, ou melhor, o Moisés entrou na sua história. Aí vocês começaram a namorar, noivaram. Qual foi o processo e quanto tempo? Foi um processo rápido, pastor. Como eu falei, eu tinha um outro relacionamento, ele tinha outro relacionamento, e ambos nós terminamos e começamos a nos conhecer ali na igreja e caminhar junto ali no Ministério de Jovens e tudo. E entre namoro, noivado e casamento foi 1 ano e meio. Foi bem rápido. Foi bem rápido. 1 ano e meio. Em 1 ano e meio nós namoramos, noivamos e casamos. Diante de tudo isso, então, vocês noivaram, casaram, e na verdade você não tinha muito compromisso na igreja, não. Era Não. mais o frequentar a igreja. Isso. Né? O meu esposo sempre ajudou, né, com o Ministério de Louvor, sempre liderou o Ministério de Louvor e eu apenas acompanhava, né? Eu frequentava os cultos, estava ali ajudando no que fosse preciso, mas Sim. sempre em off, nos bastidores. E daí partiu para a glória o nosso pastor Udovaldo. Sim. E aí como que foi a partir daí então? Olha, foi bem difícil para nós, né? Como filho, Imagino. né? Meu marido como filho, eu como nora. Vai ter sofrido muito. E dar continuidade a um legado tão bonito, né? Que ele deixou. Não é fácil, é uma insegurança. Mas a gente sempre confiou muito que o Senhor estava à nossa frente. A gente se apegou muito à palavra de Deus para Josué, né? Que quando o Senhor recolheu Moisés, Sim. né? Foi essa palavra que o Senhor ministrou ao meu Esforça, esposo. José, né? Levanta. Levanta. Levanta, agora esforce, tem bom ânimo e vamos para cima. Mas na verdade vocês não sabiam qual era o projeto da convenção, nada. Até Não, então. Não, quando meu sogro adoeceu e internou, foi tudo muito rápido, foi 1 semana. Né? Aí a superintendência chegou até nós e falou, olha, Moisés, você vai fazendo os cultos aí, continua, e se caso acontecer alguma coisa, vocês permaneçam até alguém vir falar alguma coisa. Sim. E o Moisés sempre teve, assim, ajudando o pai dele, né? Mas ele não imaginava assumir a igreja. Não imaginava, não imaginava. E quando eu fiz o podcast com o pastor Moisés, ele citou que a mudança de chave na vida dele foi diante do caixão do pai dele. Foi. Né? Ali que Iniciou o ministério o ministério dele, né? Fazendo ofício Forte fúnebre do isso, pai né? dele, foi forte. Que foi o meu sogro e mais 5 irmãos da igreja. Eu lembro. Então ele iniciou o ministério dele fazendo ofício fúnebre do pai e de mais 5 irmãos. Meu Deus. Foi um início muito difícil pra gente. E quando a liderança chegou até vocês e disse, olha, é vocês que vão ficar definitivo, como foi para vocês? Aí nós sentamos e conversamos, né? Alinhamos. Porque a gente sempre ora, pastor, e fala assim, que o Senhor nos leve aonde Ele quer. E a gente faz esse tipo de oração, eis-me aqui, usa-me. E eu falo que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande quando a gente faz esse tipo de oração. Porque quando o Senhor chama, e você sempre ora falando, eis-me aqui, quando o Senhor chama, você tem que falar, estou aqui, né? Então foi esse nosso posicionamento, que o Senhor nos conduza e nos leve e nos direcione para aquilo que Ele tem para nós. Amém. Né? E tem sido assim nesses 5 anos, é Ele que tem nos capacitado. 5 anos, como o tempo passa rápido muito demais, rápido, né, Érica? muito rápido. E tem sido assim,
pela graça e misericórdia do Senhor. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos direcionado, é Ele que tem nos capacitado para esse ministério. Amém. E o que ninguém te contou sobre ser esposa de pastor? Que não é fácil, que tem desafios. Como que a gente pode dizer? É prazeroso, né? É recompensador. Mas a gente tem que estar ciente que a recompensa vem do Senhor. Que a gente tem que fazer não esperando nada em troca, nada do outro, né? Que a gente tem que fazer como para o Senhor, como a Bíblia fala. Sim. Tudo que fizer, faça como para o Senhor. Com alegria, né? Com alegria, né? Então a gente serve ali com alegria. Tem os desafios, né? Sim. A gente como ser humano, às vezes a gente fica triste, Sim. né? A gente sofre. Que é normal, né? É normal. Da vida. É normal da vida, como qualquer outra coisa que a gente procura fazer. Há dias bons e dias difíceis, né? Eu penso assim, foi difícil para vocês, mas também foi difícil para a igreja, né? Foi, mas a igreja nos abraçou e nos acolheu Eu de ia uma forma perguntar linda. isso. Foi lindo, assim. Como eu comentei, é muito prazeroso e gratificante a gente começar um ministério com uma igreja estruturada, né? Com uma igreja Sim, pronta. sim. E ali a gente se uniu muito. Então a igreja tem crescido numa maturidade muito linda, conosco, junto com a gente. Então a gente está ali aprendendo uns com os outros, crescendo, amadurecendo uns com os outros. Então tem sido lindo de ver assim, o que Deus tem feito na nossa vida ali no Ana Rosa. E vocês reconhecem, no caso, que alguém esteve antes, que tirou os tocos, né? Preparou a terra, lançou a semente, né? E Eu acho hoje que nós esse é o estamos grande colhendo mal. esses frutos, né? Amém. Que o meu sogro e minha sogra plantou, nós estamos colhendo e plantando para a próxima geração. Amém. É difícil nos dias de hoje a gente ver pessoas que às vezes assumem uma igreja, ao invés de ser grato por alguém ter desbravado, por alguém ter arrancado os tocos, né? Ela entra e ainda fala mal daquele que começou tudo, né, lá atrás. Então eu louvo a Deus pelo vídeo de vocês, por vocês serem gratos. E não é porque era o teu sogro ou pai do seu marido, é porque quem é grato em qualquer momento. É Com grato na certeza. casa, com a família, é grato com os amigos, é grato onde colocar as plantas dos pés. Então Exatamente. isso aí fala sobre quem vocês são, né? Isso é lindo. E como foi aprender a lidar com a expectativa das pessoas? A gente tem que estar ciente que a gente nunca vai suprir tudo Sim. aquilo que as pessoas esperam de nós, né? Eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor sempre. E seguir sempre a orientação do Espírito Santo. Porque às vezes as pessoas criam uma expectativa sobre mim, que eu faça algo, mas que não é aquilo que o Senhor está me pedindo para fazer. Sim. Então eu tenho que ter muito equilíbrio e graça e sabedoria para ver o que Deus espera de mim. Porque seria muito mais fácil fazer aquilo que agrada as Que pessoas, agrada né? as pessoas, mas isso pode estar passando por cima de princípios, né? E por cima daquilo que o Senhor espera de mim. Às vezes a gente quer fazer algo, mas não é isso que Deus está pedindo. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Sim, a gente tem que agradar as pessoas, buscar servir da melhor forma possível, dar o nosso melhor, mas debaixo daquilo que o Senhor nos pediu, nos orientou a fazer. Você pode fazer muitas coisas, mas não precisa morrer por elas, porque alguém já morreu por elas, né? Cristo já... É difícil já as pessoas conseguirem entender isso, né? É verdade. Mas hoje vocês têm a tranquilidade de poder saber o seguinte: valeu a pena Com certeza. ter ouvido a voz de Deus, né? Com certeza, tem valido. A cada dia que passa, a gente tem essa convicção. Vale a pena servir ao Senhor. Amém. Você tinha um filhinho de 1 ano, né? Isso. Quando o pastor foi promovido para a glória. E como foi essa experiência agora de ser mãe tão recente, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Com uma criança de 1 ano, e assumir a igreja, estar à frente da igreja. Houve confusão assim no orçamento? Sim, na época que ele tinha 1 aninho, quando a gente assumiu a igreja, e eu trabalhava fora. Eu trabalhava como secretária numa clínica de oftalmologia, e o meu trabalho era das 8 às 18. Então começou a chegar uma época que começou a ficar muito difícil conciliar tudo. A maternidade, a casa, a família, o filho, o trabalho, a igreja. O marido. E a demanda foi vindo e foi virando uma bola de neve. Quando o meu filho completou 4 anos, nós fomos fazer alguns testes nele e nós descobrimos que ele tem TEA com altas habilidades.
E ali foi um outro processo, porque a gente começou a precisar levar ele para fazer terapias, eh, testes, né? Tudo isso e ele precisava muito de mim. E nesse tempo, que eu comecei a ficar muito mal. Eu comecei a ficar com crise de ansiedade, porque a gente não consegue, pastor, equilibrar todos os pratinhos, não mesmo. né? Então, os pratinhos começaram a cair, aquilo começou a me fazer mal. Eu entrei num processo de crise de ansiedade, tomando ansiolítico, fazendo terapias. Sim. Meu filho tendo que fazer terapia, e a vida acontecendo, e foi virando uma bola de neve. E aí eu cheguei no meu esposo e falei assim, eu acho que é o momento de eu parar. E agora me dedicar ao lar, à casa e à família, e ao Josué. Porque o Josué está crescendo e ele está precisando de mim. E foi aí que nós chegamos ao consenso. Eu conversei no meu trabalho, eu gostava muito de trabalhar lá, eu trabalhei 12 anos lá. Puxa. E eu conversei, eles foram muito solícitos, né, entenderam e me liberaram, me abençoaram. E eu fui para casa, cuidar do Josué e ser mãe em tempo integral e cuidar do meu lar, ser dona de casa. E com isso, eu comecei a receber muitos presentes de Deus. Porque Você já está entendendo algo que eu disse agora há pouco. porque tudo que a gente faz em obediência, tudo que a gente faz colocando diante de Deus, Amém. o Senhor, Ele nos sustenta. Ele tem nos abençoado. E tem sido assim, cada dia, eu falo que a gente está falando sobre ser grato, né? Sim. E cada dia eu consigo contemplar a grandeza de Deus na minha vida, o cuidado de Deus na minha vida, com a minha casa, com o meu filho, comigo, nos pequenos detalhes, sabe? Porque eu acredito que quando a gente faz as coisas debaixo da obediência e da graça do Senhor, Ele nos recompensa, Ele nos abençoa. E não é troca, não é barganha. Sim, não é barganha. É honra, sabe? É princípio de honra. Eu dedico a minha vida ao Senhor e Ele derrama as bênçãos dele sobre a minha Amém. vida. Então eu orei, eu busquei a direção de Deus, eu falei, Senhor, eu quero esse tempo. Quero esse tempo para cuidar da minha casa, eu quero esse tempo para cuidar do meu filho está precisando de mim, eu estou precisando me cuidar, eu estou precisando desacelerar. E foi isso que eu fiz. Entendi. E aí eu fui para casa. E hoje eu consigo ver o cuidado do Senhor no diário, assim, nas pequenas coisas, no ordinário da rotina. Eu consigo ver o cuidado do Senhor sobre a minha vida. E eu consigo ser grata ao Senhor por tudo que Ele me proporciona. Eu consigo ser grata ao Senhor pela dádiva que eu tenho, de privilégio que eu tenho, de ser mãe, de cuidar do lar e de cuidar da minha família e de me dedicar mais ao Senhor. E viver isso, né? Porque eu acredito que é privilégio. Muitas mães queriam viver isso que eu vivo hoje. E infelizmente elas não podem. E eu louvo ao Senhor por esse privilégio. E no meio desse todo esse tempo, o Senhor me presenteou com o Estevão, que hoje tem 7 meses. E o nascimento do Estevão foi também um testemunho muito lindo na nossa vida, na nossa casa. Eu engravidei no começo do ano passado e eu perdi essa gestação. E nessa época a gente estava organizando os 30 anos da UBPC Ana Rosa. Então estava uma semana de muita correria, de muitos afazeres, e essa semana eu estava perdendo o meu bebê. E aí o pastor Paulo Lutero esteve lá com a gente, ministrando nessa festa de 30 anos. E ali ele orou por nós e a gente não ficou abrindo nada. E naquela semana eu orava e falava, Senhor, eu não vou questionar, eu não vou reclamar. A tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. E o que o Senhor tem para mim, amém. E passado alguns 2 meses, eu descobri que eu estava grávida. Depois de 2 meses? E aí e eu vinha passando muito mal e eu fazia teste e não dava nada, fazia teste e não dava nada. E aí quando eu fui ver, chegou o positivo, o resultado positivo, que a gente foi fazer a ultrassom, a minha idade gestacional era da semana que eu estava perdendo o outro bebê. E aí eu não entendi nada, eu falei, mas é a mesma gestação? Não é a mesma gestação, porque eu fazia testes e dava negativo, eu fazia ultrassom, não tinha saco gestacional.
E aí eu fui Diferente. perguntar para os médicos, o que aconteceu? Da onde vem essa gestação? Porque eu estava nessa semana que consta que eu engravidei, é a semana que eu estava perdendo o bebê. E eu fui em 4 médicos, pastor, e nenhum soube me responder. E eu ficava com aquele questionamento dentro de mim. O Espírito coisa. Santo falou, milagre a gente não se explica. É verdade. Milagre a gente vive. E o Estevão é um milagre. A gente não entende, mas Deus sabe por que ele veio, né? E cheio do Espírito Santo ainda. Nossa, esse é. Esse é elevado, esse é cheio da graça de Deus. Ele veio para completar a nossa casa, a nossa família. É uma alegria muito grande. Você disse assim, você teve a oportunidade de parar a hora que você precisava parar. Você compreendeu que se você continuasse daquele jeito, você ia ficar doente, né? Uhum. Você acredita que algumas pessoas elas não param apenas pelo fato de não poderem? Ou muitas vezes elas entram numa competição com o marido e acabam não tomando essa decisão? Eu acredito. Eu acredito que nem todas as mulheres que trabalham fora é porque precisam. Realmente é porque existe esse ego, existe essa coisa que é pregada no mundo hoje, que a mulher tem que ser, que a mulher tem que acontecer, que ela tem que ter. E eu acredito que a mulher ela possa sim Sim, mas desenvolver um excelente papel profissional e deve, né? Exercer um excelente papel profissional. Mas muitas mulheres, elas fazem isso e negligenciam, sim. terceirizam o Eu lar, acho que essa é a palavra certa, né? Terceirizam mesmo. terceirizam o lar, terceirizam os filhos. E os filhos são criados por babás, por escolas, por creches. E às vezes nem tanto é por questão financeira. Muitos casos são, mas às vezes nem tanto é. Então, o que eu parei para pensar? É melhor eu estar presente, porque o meu filho, ele vai lembrar, quando ele crescer, das lembranças, dos momentos, das memórias que nós plantamos em família. Sim. Ele não vai lembrar se eu comprei um carrinho para ele. Ele não vai lembrar se eu comprei um tênis caro para ele. Ele não vai lembrar se eu comprei uma roupa de marca para ele. Ele vai lembrar que o Senhor supriu todas as Você esteve do necessidades lado. e que eu estava ali presente. Infelizmente, eu não pude crescer na minha infância com os meus pais presentes. Os meus pais precisavam trabalhar, e realmente precisavam. Então, eu cresci muito sozinha na minha infância. Então, eu entendo, vivendo por experiência própria, a importância do pai e da mãe ali no dia a dia. A presença da mãe na formação do caráter inicial da criança. Porque é o mais importante. A criança, é formado o caráter dela até os 7 anos. Então, tudo que eu puder fazer para falar sobre Jesus, para ensinar sobre caráter, sobre princípios, eu entendo que este é o momento. Que essa é a fase. Eu costumo brincar lá em casa que eu tenho uma grande missão. Eu faço missão na minha casa. Sim, E a minha maior começa missão em casa. e a minha maior missão é criar homens segundo o coração de Deus, porque eu tenho meninos, né? Homens segundo o coração de Deus. Então eu brinco, eu estou criando um profeta. Amém. Eu estou criando um pastor, eu estou criando um homem cheio da unção de Deus que vai impactar a geração dele. Então eu brinco assim lá em casa. Amém. E a gente não tem como explicar o cuidado de Deus, né, Érica? A gente pode até falar, vocês não sabem o que é ser cuidado por Deus nos mínimos detalhes, como você disse. A Gesiane usa muito essa frase, que Deus cuida dela nos mínimos detalhes. Assim né? tem acontecido comigo também. Nos mínimos detalhes. É que assim, a gente aprende a contemplar e ver, como eu falei, beleza no ordinário do dia a dia. Sim. Buscar a presença do Senhor ali no ordinário do dia a dia. E pastor, eu nunca precisei ajoelhar e pedir nada para Deus. Porque Ele conhece o desejo do meu coração. Então, assim, coisas simples, como coisas de mulher. Eu gostaria tanto disso. A gente pensa. E o Senhor supre. Parece que eu estou ouvindo a Gesiane falar aqui. E isso acontece muito comigo. Tem Amém. acontecido muito comigo na minha casa. O Senhor tem feito coisas assim que eu nunca imaginei. Como não ser grato a Deus, né? Como não ser Como grato. não bem dizer e glorificar o nome desse Deus, né? E uma frase, pastor, que eu carrego para minha vida é: não trate as suas bênçãos como fardo. Tem muitas pessoas que elas reclamam mais do que agradecem. Então, assim, o Senhor nos dá as nossas bênçãos.
E a gente tem que cuidar, zelar e ser grato por aquilo. Sim. E o Senhor vai acrescentando. A É Bíblia diz presente, né? isso. O Senhor vai acrescentando a cada dia, nos presenteando. A gente não precisa dobrar o joelho e pedir por essas coisas. O Senhor sonda o nosso coração, Ele conhece o desejo do nosso coração. Érica? E Ele supre no tempo dEle, na hora dEle. E é isso que nós estamos falando, tem que ser grato nas pequenas coisas. Quando a gente é grato no pouco, o Senhor vai acrescentando, vai abençoando cada vez mais. Amém. Poxa, que tremendo essa colocação, e você que nos assiste, que você possa voltar novamente, né? Antigamente ia falar para voltar a fita, mas não é para voltar a fita não. Pois você volta e ouve novamente. Ser grato nas pequenas coisas. Bom, as coisas foram acontecendo, né? Sim. Você pastoreando juntamente com o pastor Moisés, a igreja crescendo, tem um ministério lá que eu gosto demais, que é o Santidade, tem uma amizade Sim, com o pessoal lá muito grande, são bênção. né? São bênção nas nossas vidas. Amém. E hoje você lidera as mulheres, né? Hoje você tem os filhos, hoje você tem a igreja, hoje tem um maridão para cuidar lá, e além de tudo isso, te colocaram como líder regional da UFEBRAC. Puxa vida, né? Você em algum momento imaginava assim chegar nessa posição ou não? Jamais. Nunca. É uma frase muito clichê, mas é muito real na minha vida. Eu sou totalmente improvável para estar onde eu estou. Eu nunca fui líder de departamento nenhum, nunca fui líder de nada. E de repente o Senhor me levou, né, à liderança da regional. E foi uma surpresa. Quando a pastora Daiane me ligou e me convidou, eu jamais imaginaria eu estar nessa posição hoje. Eu sempre gostei muito dos bastidores. Eu sempre participei, sempre ouvi, eu sempre gostei de estar participando e ajudar nos bastidores. Eu nunca almejei liderança, nunca almejei estar à frente, eu nunca almejei nada. Foi a mão do Senhor mesmo que me viu no meu secreto e me trouxe onde eu estou hoje. Uau! Algumas pessoas, é interessante, né? É claro que a gente não está falando de A, nem de B, nem de C, nada disso, mas é interessante que algumas pessoas, elas fazem questão de ser, né? Em querer estar num determinado lugar, né? E algumas pessoas, elas de certa forma até fogem. E de repente Deus fala assim, ó, ei, você está cuidando da ovelhinha aí? É você mesmo. E aparecem os maiores, os mais fortes na frente, né? Exatamente. E aí às vezes até o profeta se confunde dizendo o seguinte, oxa, é esse aqui, Abinadab. Não, é esse aqui, né? E Deus fala assim, e faz questão de chamar a atenção ainda do profeta dizendo o seguinte, você olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Ou seja, Deus olhou para o teu coração, né? Ele falou assim, Érica, chegou a tua vez, menina. Chegou a sua vez, é você que está nos bastidores, você que está aí escondidinha, é você que eu quero usar. Eu fico feliz, viu, por você ter aceitado esse convite da convenção, e eu acredito assim que a obra ganha, eu acredito. Amém. Né, que Deus abençoe você em tudo que você fizer. Amém. Na sua opinião, o que as mulheres mais carregam em silêncio? Eu acho que as mulheres agora elas estão muito carentes. Você já conseguiu, não cortando, você já conseguiu detectar alguma coisa entre as mulheres nesse período? Embora é curto o período, né? São 2 meses, né? 2 meses? Caminhando por 3º mês agora. Nossa, eu achei que fazia mais. Isso eu achei que fazia mais tempo. Eu assumi em maio, né? Assumi em maio. Foi em maio. Assumi em maio. Estamos no 3º mês, né? Então você ainda não conseguiu ainda ter um... Mas sabe o que eu percebo, pastor? É que as mulheres estão muito carentes. Num mundo onde está tudo muito rápido, um mundo onde é tudo muito imediato, ninguém para ouvir. E as mulheres... Mas eu acho que isso é no geral, né? No geral. E as mulheres, elas estão carentes de ser ouvidas, né? De atenção. Porque muita gente pergunta, oi, tudo bem? Mas ninguém quer saber se você realmente está bem. Ela agradece para você. Ela agradece se você falar, tá tudo bem, né? Ai, graças a Deus. Ninguém quer parar para ouvir. Não, eu não tô bem, eu tô passando por uma questão assim, assim. Então, o que eu acho que mais tem assolado as mulheres são a questão de ansiedade, depressão, carência. Tem um bom tempo isso, né? Já tem vindo há um bom tempo. E você tem algum planejamento em sentido da
da regional a respeito disso? Tem. Ou até mesmo nas ministrações que Sim, virão não, pela frente? a minha ideia inicial é visitar essas mulheres. Ah, é? É estar com elas, é Nossa, sentar 2 com meses só? elas. É 3 meses, né? Vai fazer agora. Puxa vida. É sentar com elas, pastor. É ouvi-las. É aprender. Porque eu acho, assim, que a gente aprende umas com as outras. Sim, E eu sempre falo que eu quero ser uma esponjinha e absorver tudo aquilo que eu posso aprender com qualquer uma que eu sentar. Para mim vai ser muito edificante como pessoa. Não só por ser líder, não só por estar na liderança, mas como pessoa. Sentar e sim. ouvir o coração daquela líder, as lutas que ela tem enfrentado e sentar com ela, orar com ela. Acho que é meu maior desejo agora nesse início. Estar com elas, conhecê-las, porque eu não conheço todas, né? Então, realmente conhecê-las e perguntar o tudo bem e ouvi-las, né? O que elas têm a me dizer e estar com elas, eu acho que é o principal agora. E você consegue enxergar também que, diante de tudo aquilo que você passa, né, na vida como lutas, como provas, ou seja, esta tua mudança de vida, do trabalho, você chega a ponto de dizer assim, não, eu preciso parar, eu preciso assistir os meus filhos, eu preciso assistir a minha família, né? E eu creio que Deus vai cuidar. Isso traz, de certa forma, assim, para você uma bagagem, uma experiência para você poder ajudar outras pessoas, né? Eu As, acredito que as sim. coisas que acontecem na nossa vida, ela tem um propósito. Você Sim, concorda? concordo. Assim como eu posso ajudar alguém com a minha história de vida, alguém com a história de vida pode me ajudar de alguma forma para aquilo que eu estou passando, ou aquilo que eu vou passar algum dia. Acho que essa troca de experiência, né, umas com as outras, é que vale. É que às vezes as pessoas não querem trocar experiência, né? Elas querem apenas impor, né? Dizendo, faça isso, faça aquilo. O mundo tá muito individualista, É assim, tão bom né? aprender, né? É, Não é? A gente aprende até com as crianças, sim, o não é tempo verdade? todo, o tempo O todo. tempo todo. É. Que conselho você daria para quem sente que Deus está chamando para servir? Ou seja, você teve essa experiência, né? Tive. Estar aos pés do Senhor. Buscar um relacionamento, intimidade com Ele e ver, né, o que o Senhor espera de mim. Eu fiz essa pergunta, né, para Daiane, o que você espera de mim? E ela me respondeu nada mais do que você já tem feito. Então eu acho que o que consolida tudo, pastor, a base de tudo, é ter intimidade com Deus. É buscar o direcionamento do Espírito Santo. Então o conselho que eu posso dar é esse. Busque a presença do Senhor. Busque ter relacionamento, intimidade, secreto. Que é isso que vai sustentar. A aparência não sustenta. As folhas bonitas não sustenta. Falar bonito não sustenta. O que sustenta é você carregar a presença. Amém. Bom, agora eu faço uma pergunta para você, dentro do tema mesmo. O que você estando à frente agora da regional, né, da UFEBRAC, o que no momento você espera das líderes, dessas mulheres? O que você espera? Como você gostaria que elas agissem contigo? Principalmente para aquelas que não te conhecem, né? Sim, é exatamente isso. Buscar nos conhecermos, estarmos juntas. É isso que eu tô falando, ajudar umas às outras. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração quando eu assumi foi estar unidas com um propósito. E foi isso que eu falei para elas lá na minha posse, que a gente possa se unir no mesmo propósito. Qual que é o propósito? Continuar honrando e glorificando o nome do Senhor, juntas, unidas. O que eu espero que elas, em relação a mim, é que a gente possa se unir em prol do reino, em prol da obra, unir essas mulheres, resgatar a essência, que é isso que o Senhor tem ministrado ao meu coração, resgatar a essência. Entendi. Então, a essência das mulheres, de buscar, de estar aos pés do Senhor, de voltar àquilo que já foi um dia. Entendi. É isso que eu espero. Que nós possamos se unir cada vez mais no mesmo propósito. E você já tem um trabalho marcado, né? Tem. Para o dia 15/8, Isso. vai ser uma grande vigília. Você já quer começar no fogo. É isso aí, pastor. É? É isso. Então aproveita e convida o pessoal aí. Sim, Aonde vai ser? algo que o Senhor ministrou ao meu coração como nosso primeiro trabalho, assim, é estarmos juntas, buscando a presença do Senhor e resgatar a essência da oração. Então, no próximo 15 de agosto agora, lá na igreja do pastor Moisés Cortez, no Santa Cruz,
Estaremos nos reunindo a partir das 22 horas para juntos buscar a face do Senhor, em orar, e um mover em unidade e resgatar essa essência da oração e buscar a presença do Senhor todas juntos. Amém. E aproveito para mandar um abraço então para aquele povo lindo lá. Manda, sim. Ministério Santidade. Louva Porque eles vão cobrar Deus. nós, o pastor não falou nada de nós, não? Elas É. são o meu braço direito, elas caminham comigo, estão lá dispostas a servir tudo que precisar. E eu louvo a Deus pela vida delas, pela toda a igreja, pelas irmãs que servem junto comigo, que me ajudam, porque ninguém faz nada sozinho. Ah, não faz. Não. E a gente tá onde tá porque a gente tem uma equipe. Tem as pessoas que oram por nós, que caminham conosco. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada membro, de cada irmão. Louvo a Deus pela vida do meu esposo, da minha família, que é a minha rede de apoio, né? Meus pais, meus irmãos, que estão sempre caminhando e orando, intercedendo por nós. Então, obrigado por tudo. Que Deus continue abençoando cada dia mais. Poxa, Érica, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Que Jesus continue abençoando vocês, honrando, Amém. e que a cada dia você possa ver a chuva seródia de Deus, né, em forma de resposta do céu, né, e que você tenha muitas experiências sobre os cuidados de Deus. Amém. E eu digo que você está apenas começando. Com certeza. Eu Deus acredito tenha nisso. chuva sobre a vida de vocês. Amém. Tá bom? Amém. Obrigada. Amamos pelo carinho, vocês, pela que Deus- recepção. Que Deus, na sua infinita misericórdia, os abençoe poderosamente. Amém. É recíproco. Obrigado, Deus viu? abençoe. Dá um abraço ao Obrigada. pastor Moisés. Pode Fala deixar. para ele continuar me amando. Com certeza. Amém. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Essa nova líder da UFEBRAC, mulher de Deus, mulher de oração, mulher sensível, ouve a voz de Deus. Então, estejam junto, mulherada, aí, porque Deus vai bradar no meio de vocês. Tá bom? Meu desejo é que vocês estejam sempre com muita fé em Deus para que o mover venha acontecer na casa de vocês, na igreja onde vocês congregam, no seu trabalho, onde você colocar as plantas dos pés. Também não esqueça do C, curte, comente, compartilhe, mande para frente esse vídeo para que outras pessoas possam assistir a igreja lá na Érica. Todo mundo vai assistir esse podcast, tá bom? E a nossa aqui também. E mais uma coisa, as camisetas aqui, olha, você adquirindo uma dessas camisetas que está passando aqui, você está nos ajudando a cuidar dos órfãos do Haiti, a libertar famílias e ajudar também o Edson a pagar a escola que agora é da igreja, a Igreja O Brasil para Cristo. Agora tem uma escola lá no Paquistão, onde o pastor Shazad, onde o pastor Shazbah tem cuidado com excelência, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, obrigado Cris, obrigado Gesiane, obrigado Érica, que Deus abençoe vocês, até a próxima, se assim o Senhor permitir. Beijo no coração, fiquem na paz.